Aproxime-se e ouça com atenção, pois o que vou lhe contar agora é algo que muitos preferem ignorar, mas que pode estar afetando diretamente a sua paz espiritual e o destino da sua alma. Você já parou para pensar se aquele objeto que você carrega no pescoço, ou aquela fita amarrada no pulso como um escudo, é realmente uma bênção ou uma armadilha silenciosa que o afasta da luz? O Padre Pio, o santo que carregou em seu próprio corpo as chagas de Cristo e que tinha o dom de enxergar o que se escondia nas sombras do mundo invisível, deixou um alerta severo e urgente sobre o uso de patuás, amuletos e superstições. Ele via o que ninguém mais via: o perigo real de depositar sua fé em objetos mundanos em vez de confiar inteiramente na providência divina. O que você vai descobrir hoje tem o poder de libertar sua vida de correntes invisíveis que você mesmo pode ter colocado sem perceber. Pare absolutamente tudo o que está fazendo agora. Peço que se afaste de distrações, silencie o seu celular e abra o seu coração, pois o que será dito aqui exige uma alma atenta e disposta a ser purificada. Se você busca a verdadeira proteção e quer entender por que o santo de Pietrelcina era tão implacável com esses objetos, você está no lugar certo. Antes de revelarmos este mistério sagrado, deixe seu like como um sinal de que você deseja caminhar apenas na verdade de Cristo. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: "Só Deus me basta", para que este gesto seja o seu primeiro passo em direção à libertação e à proteção que vem do alto. Muitos católicos sinceros, por pura ignorância ou influência cultural profunda, estão carregando objetos que pensam ser proteção, quando na verdade estão violando o primeiro mandamento e abrindo portas espirituais para influências demoníacas. Padre Pio, com aqueles olhos místicos que penetravam o véu do invisível, via claramente como esses amuletos e patuás funcionavam como pontes. Pontes para quê? Para que o inimigo da alma humana atuasse livremente na vida das pessoas. Não estamos falando de doutrina abstrata guardada em livros empoeirados de teologia. Não. É uma questão literal de vida ou morte espiritual. É sobre a paz verdadeira da sua alma neste exato momento. É sobre a presença radiante do seu anjo da guarda ao seu lado ou o afastamento dele. É sobre a eficácia real das suas orações diante do trono de Deus ou o silêncio que você experimenta quando reza. Você conhece essa cena cotidiana? Aquele católico devoto que vai à missa todo domingo, que comunga com reverência, mas usa uma fitinha colorida amarrada no pulso que alguém lhe deu só por garantia. Aquele objeto misterioso guardado no fundo da bolsa ou no bolso que veio de um ritual de outra religião, mas você mantém porque não faz mal nenhum. Aquele penduricalho no pescoço misturando símbolos cristãos com crenças populares, e você pensa que está sendo apenas prudente, cauteloso, esperto. As explicações são sempre as mesmas, sempre tão naturais. É tradição da minha família há gerações. Fulano me deu de presente e eu não quis desagradar. Todo mundo aqui na região usa isso. É só um enfeite bonito, não tem nada demais. Mas espere um momento. Pare e pense. O que Padre Pio via quando olhava para essas pessoas no confessionário? O que aqueles olhos místicos que sangravam com as chagas de Cristo enxergavam que nós, presos nesta carne cega, não conseguimos ver? Prepare-se agora, porque o que vem nas próximas revelações vai arrancar o véu da sua ignorância espiritual. Existem 5 verdades fundamentais que Padre Pio martelava constantemente sobre este tema perigoso. 5 verdades que ele ensinava com lágrimas nos olhos aos seus filhos espirituais. Cada uma revela um aspecto diferente do perigo oculto dos amuletos e da beleza radiante da proteção legítima que vem exclusivamente de Deus. E ouça isto com atenção. Cada verdade será mais profunda, mais penetrante que a anterior. A quinta, a última que vou revelar, é a mais forte e libertadora de todas.
Ela contém o segredo final que poucos católicos conhecem, aquele mistério que o próprio Padre Pio guardava como tesouro precioso, o que realmente afasta o demônio de forma definitiva e atrai os anjos para perto de nós como ímãs celestiais. Não saia deste vídeo antes de ouvir tudo. Sua alma eterna pode literalmente depender do que você vai descobrir aqui. Então, aqui está a primeira verdade que Padre Pio martelava com firmeza implacável. Existe uma diferença abissal, profunda como o próprio inferno, entre sacramental e amuleto. Muitos católicos confundem completamente esses dois conceitos, mas o Santo das Chagas jamais permitia essa confusão mortal em seus filhos espirituais. Os sacramentais são objetos sagrados instituídos oficialmente pela Santa Madre Igreja ao longo dos séculos. Medalhas devidamente benzidas por sacerdotes, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, água benta aspergida com orações litúrgicas, o crucifixo que representa o sacrifício supremo. Eles funcionam como canais poderosos de graça divina. Mas, atenção, não por possuírem algum poder mágico próprio embutido no metal ou no tecido. Eles funcionam pela fé autêntica de quem os usa com devoção, pela oração da Igreja Universal que os benzeu através do sacerdote e pela disposição interior sincera do coração que confia absolutamente em Deus, não no objeto. Já os amuletos e patuás são objetos supersticiosos que prometem proteção automática, mecânica, pelo simples fato material de você carregá-los consigo. Não importa se você tem fé verdadeira ou não. Não importa se está vivendo em pecado mortal gravíssimo. Não importa se você ora ou abandonou completamente a oração. Consegue ver a diferença radical? Um te conduz constantemente a Deus. Te lembra dele, te chama à conversão. O outro substitui Deus, toma o lugar dele, se torna um ídolo portátil que você adora sem perceber. O Catecismo da Igreja Católica não deixa margem para dúvidas no parágrafo 2017. Leia com atenção estas palavras gravíssimas. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, são gravemente contrárias à virtude da religião. Amuletos, patuás, talismãs entram diretamente nessa condenação solene. São tentativas arrogantes de domesticar forças espirituais, de garantir proteção sem depender humildemente da vontade soberana de Deus. É arrogância espiritual disfarçada de prudência inocente. Deixe-me contar uma história real que aconteceu em Aparecida do Norte, em 1954. Havia uma mulher chamada Teresa Mendes, devota fervorosa de Nossa Senhora, que fazia peregrinações anuais ao santuário. Ela economizava o ano inteiro para viajar até San Giovanni Rotondo e se confessar pessoalmente com Padre Pio. Teresa usava no pescoço uma linda medalha de Nossa Senhora Aparecida, benzida pelo bispo. Mas ela também carregava escondido no bolso esquerdo da saia um patuá de pano vermelho que havia recebido num terreiro de Umbanda anos atrás, só para reforçar a proteção contra a inveja. Ela justificava para si mesma. Quando finalmente entrou no confessionário sagrado de Padre Pio, antes mesmo que ela abrisse a boca para confessar qualquer pecado, o santo a olhou com aqueles olhos penetrantes que viam o invisível e disse com severidade: "Minha filha, tire esse objeto maldito do seu bolso agora mesmo. Aqui, na minha frente." Teresa ficou completamente gelada, paralisada. Como ele sabia? Ela nem havia mencionado. Com mãos trêmulas tirou o patuá do bolso. Padre Pio continuou com voz grave: "Enquanto você carrega esse objeto das trevas, seu anjo da guarda está afastado a metros de distância. Ele não pode protegê-la porque você escolheu confiar em poderes que não vêm de Deus. Você está ofendendo a própria Virgem Santíssima, que carrega orgulhosamente no peito." Teresa desabou em lágrimas.
Ali mesmo, ainda dentro do confessionário, ela renunciou ao patuá com todas as forças da alma. Padre Pio pegou o objeto com um lenço, sem tocar diretamente, e o jogou numa cesta destinada a objetos que seriam queimados. Agora está livre, minha filha. Confesse seus pecados. E pela primeira vez em anos, Teresa sentiu uma paz profunda, celestial, descer sobre todo o seu ser como óleo perfumado. Os pesadelos terríveis que tinha todas as noites cessaram completamente. Aquela presença sufocante que sentia sempre dentro de casa, como se alguém a vigiasse, desapareceu. Mas você acha que isso é tudo? Não. Tem muito mais. A segunda verdade que Padre Pio ensinava com urgência era sobre o perigo mortalmente oculto da dupla confiança. Isso é sutil como veneno, mas mortal como cobra escondida. Quando alguém diz com a boca que confia em Deus, mas, por via das dúvidas, também usa objetos supersticiosos escondidos, está na verdade dividindo sua fé ao meio. E Deus, o Deus único, o Deus ciumento, não aceita ser apenas uma das suas múltiplas opções de proteção. Ele quer ser o único refúgio. Lembra das palavras radicais de Jesus Cristo? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aplicando essa verdade eterna à proteção espiritual, ninguém pode confiar simultaneamente em Deus e em amuletos. É ou um ou outro. Não existe meio-termo espiritual aqui. Essa dupla confiança ofende gravemente a majestade de Deus porque demonstra com clareza brutal que sua confiança nele não basta, não é suficiente. Você está dizendo com suas ações concretas, mesmo que sua boca não pronuncie: Senhor, eu confio em Ti, mas deixa eu ter esse plano B aqui guardado, esse objeto que me garante proteção caso Tu fale comigo ou te esqueças de mim. Consegue ver como isso é blasfemo? Como é um tapa na face do Deus que morreu por você na cruz? E o pior, o mais terrível, essa divisão de confiança abre brechas espirituais enormes na sua alma. Afasta ativamente a proteção divina verdadeira. Pode até atrair influências enganadoras, espíritos malignos que se fazem passar por proteção benéfica, mas são na verdade armadilhas sofisticadas do inimigo para te manter preso, amarrado, longe da graça santificante. Padre Pio atendia regularmente um homem de Porto Alegre chamado João Cardoso, comerciante próspero, mas atormentado. João vivia com um medo crônico, paralisante, constante. Medo de doença terminal, de acidente fatal, de mal olhado dos concorrentes, de tudo e de todos. Ele acumulava uma coleção impressionante de amuletos, fitinha colorida do Senhor do Bonfim no pulso direito, patuá dado por um pai de santo no bolso, uma ferradura pendurada no retrovisor do carro, um olho grego na carteira de dinheiro, um cristal energizado debaixo do travesseiro. Padre Pio, explicou João numa carta desesperada, eu preciso me proteger de todo jeito possível. O mundo é perigoso demais. A resposta de Padre Pio veio rápida e cortante como espada. Meu filho querido, você não está protegido coisa nenhuma. Você está aprisionado numa jaula de medo que você mesmo construiu. Esses objetos não te protegem. Eles te escravizam ao terror constante. Você nunca, jamais terá paz enquanto confiar neles. Renuncie a absolutamente tudo e confie só em Deus, como uma criança confia no Pai. Só assim conhecerá a paz verdadeira que o mundo não pode dar. João demorou meses angustiantes para finalmente obedecer. Mas, quando finalmente destruiu todos os amuletos numa fogueira no quintal, rezando o terço enquanto queimavam, e passou a confiar exclusivamente na providência divina, orando o rosário completo todos os dias e se confessando mensalmente, aconteceu o milagre. O medo crônico que o atormentava há 20 anos simplesmente desapareceu como névoa ao sol. Pela primeira vez em décadas, João dormia em paz profunda, sem sobressaltos.
Mas de onde vem essa confiança exclusiva, absoluta em Deus? Da própria palavra revelada nas Escrituras Sagradas. Escute o que proclama o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Vê? Deus mesmo, o próprio Criador, é o refúgio verdadeiro, não um objeto morto, não um amuleto sem vida. Ele, o Deus vivo. Provérbios 18:10 nos ensina com clareza. O nome do Senhor é torre forte, o justo corre para ela e está seguro. A torre forte não é um patuá pendurado no pescoço, é o nome santíssimo de Jesus. Isaías 12:2 proclama profeticamente: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. A Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, grita esta verdade única: confie exclusivamente em Deus. Ele não divide sua glória com objetos mágicos criados por mãos humanas. Ele quer ser sua única torre forte, seu único escudo protetor, seu único refúgio verdadeiro na tempestade. Agora chegamos à terceira verdade, e esta vai fazer sua alma arrepiar dos pés à cabeça. Padre Pio tinha o dom místico extraordinário de enxergar a realidade espiritual completamente invisível aos olhos carnais. Ele via demônios circulando como abutres, via anjos resplandecentes, via o estado preciso das almas que se aproximavam dele. E quando uma pessoa entrava naquele confessionário sagrado, carregando objetos supersticiosos no corpo ou na bolsa, ele via coisas absolutamente terríveis. Via uma presença perturbadora, sombria ao redor dela, como manchas escuras se movendo no ar. Via o anjo da guarda afastado a metros de distância, com expressão de tristeza profunda, incapaz de agir plenamente porque a pessoa tinha aberto portas espirituais voluntariamente para outras influências. Via a dor nos olhos luminosos do anjo, que queria desesperadamente proteger aquela alma, mas estava impedido pela escolha livre que ela fazia todos os dias ao confiar naquele objeto. Padre Pio não fazia concessões nesses casos gravíssimos, não aceitava meio termo piedoso, não dizia, vá com calma, vá largando aos poucos. Não. Ele exigia renúncia imediata, total, sem negociação. Pedia que a pessoa renunciasse ali mesmo, naquele instante, a todos aqueles objetos, que os destruísse, queimasse ou enterrasse profundamente assim que saísse da igreja. E só então, somente após a renúncia pública e sincera diante de Deus, ele dava a absolvição sacramental. Ele sabia, por experiência mística, que enquanto aquela pessoa mantivesse a dupla confiança diabólica, a própria confissão seria inválida, nula diante de Deus, porque faltava o propósito verdadeiro de emenda. Como você pode pedir perdão sincero pelo pecado de superstição se já está planejando continuar usando o objeto supersticioso logo depois de sair do confessionário? Aconteceu em 1958 com uma senhora paulistana chamada Conceição Silva. Ela economizou durante 2 anos inteiros para viajar especificamente até San Giovanni Rotondo e se confessar pessoalmente com Padre Pio. Conceição era católica devota, comungava todos os domingos sem falta, rezava o terço em família, mas usava também, escondida sob a blusa para ninguém ver, uma guia de candomblé feita de contas coloridas, herança sagrada da avó que ela não tinha coragem de abandonar. Quando entrou no confessionário escuro, Padre Pio a olhou diretamente nos olhos com aquele olhar que penetrava a alma e disse em voz firme e cortante: tire essa corrente do pescoço. Agora. Aqui na minha frente. Imediatamente. Conceição ficou completamente chocada, sem ar. Padre, ela gaguejou tremendo.
Como o Senhor sabe o que eu trago escondido? Eu vejo o que está ao seu redor, minha filha. Eu vejo as sombras que te seguem. E não é nada bonito. Tire isso agora ou não posso absolvê-la de pecado algum. Com lágrimas escorrendo, Conceição tirou a guia do pescoço, colocou na mão enluvada de Padre Pio e ele jogou diretamente no lixo sem hesitação. Agora está livre. Agora Jesus pode entrar. Confesse seus pecados. Conceição saiu daquele confessionário completamente transformada, como se tivesse nascido de novo. Pela primeira vez em anos incontáveis, sentiu a presença palpável de Deus de forma concreta, real. O que antes era apenas religiosidade mecânica, ritual vazio, se tornou encontro pessoal com o Cristo vivo. Mas quais são exatamente as consequências concretas, mensuráveis, de usar amuletos na vida diária? Padre Pio listava uma série delas, e todas são extremamente graves para a alma. Primeira consequência: frieza brutal na oração. Você até reza as palavras certas, mexe os lábios, mas as palavras não têm vida alguma, não sobem ao céu, porque no fundo secreto do coração você não está confiando plenamente em Deus. Segunda, dificuldade enorme de sentir a presença consoladora de Deus. Ele está presente porque prometeu estar, mas você não o sente, não o percebe, porque há uma barreira espiritual grossa criada pela superstição que você pratica. Terceira, pesadelos recorrentes e perturbações noturnas inexplicáveis. Muitas pessoas que usam amuletos têm sonhos terríveis repetidamente, acordam assustadas, porque abriram portas para influências enganadoras que atormentam durante o sono. Quarta consequência: falta absoluta de paz interior duradoura. Você pode experimentar momentos breves de alívio superficial, mas a ansiedade corrosiva sempre volta com força, porque a paz verdadeira, permanente, só vem de Deus, nunca de objetos mortos. Quinta, impedimento direto da ação poderosa do seu anjo da guarda. Seu anjo celeste quer desesperadamente te proteger dos perigos visíveis e invisíveis, mas você está pedindo proteção a outras fontes, então ele respeita seu livre-arbítrio sagrado e se afasta tristemente. Sexta, portas espirituais escancaradas para influências enganadoras perigosas. Espíritos malignos, demônios astuciosos podem facilmente se aproveitar da brecha que você abriu voluntariamente. Sétima consequência: dificuldade crônica na confissão e na conversão sincera do coração. Você confessa os mesmos pecados repetidamente, mas nunca muda realmente, porque está amarrado espiritualmente por correntes invisíveis. Quando você usa amuletos regularmente, está na prática concreta invocando poderes ocultos, entidades desconhecidas, em vez de invocar o santo nome de Jesus Cristo. E isso tem consequências no mundo espiritual invisível. Consequências reais, terríveis, eternas. O mundo espiritual não é brincadeira infantil. Não é folclore cultural. Não é superstição antiga. É absolutamente real, e suas escolhas diárias aqui determinam diretamente quem tem acesso livre à sua alma imortal. Se este vídeo está abrindo seus olhos espirituais pela primeira vez, se você está percebendo agora que pode ter objetos espiritualmente perigosos guardados em casa ou carregados no próprio corpo, faça isto agora. Escreva nos comentários a frase completa: "Só Deus me basta". Escreva isso como um ato soberano de renúncia a toda superstição, como uma declaração pública corajosa de fé exclusiva. Este gesto simples é um primeiro passo concreto de libertação espiritual verdadeira. É uma confissão pública de dependência total, absoluta, de Deus. Deixe seu like como sinal visível de que você quer caminhar na verdade pura de Cristo, sem mistura. Compartilhe este vídeo urgentemente como ato de caridade fraterna para libertar outros católicos sinceros que estão aprisionados nessa confusão mortal. Você pode ser exatamente o instrumento que Deus escolheu usar hoje para salvar uma alma da perdição.
Não guarde esta mensagem libertadora só para você. Espalhe como fogo. É missão evangelizadora urgente, inadiável. Agora, finalmente chegamos à quinta verdade, a mais poderosa de todas. Prepare seu coração com reverência, porque o que Padre Pio vai revelar agora é o segredo supremo, o mistério final da proteção verdadeira. Escute com toda a atenção concentrada. A verdadeira proteção não vem de objetos materiais, nem mesmo dos sacramentais por si mesmos. A proteção autêntica, invencível, vem do estado de graça santificante, da oração constante como respiração, da confiança filial total em Deus e da presença real de Jesus Eucarístico habitando na alma através da comunhão frequente e digna. Quando uma pessoa vive continuamente em graça santificante, quando reza o Santo Terço todos os dias sem exceção, quando frequenta os sacramentos da confissão mensal e da Eucaristia semanal, quando confia totalmente na providência divina, sem ansiedade corrosiva, essa pessoa se transforma num templo vivo e resplandecente do Espírito Santo. E escute isto, nenhuma força das trevas pode prevalecer contra ela. Nenhuma. Zero. Jesus Cristo prometeu solenemente: as portas do inferno não prevalecerão. Contra quem exatamente? Contra aqueles que estão unidos a Ele, que permanecem constantemente nele como ramos na videira. Os sacramentais legítimos, medalhas devidamente benzidas, o escapulário sagrado, água benta consagrada, crucifixo santo, são ajudas poderosíssimas, instrumentos eficazes, sim. Mas eles funcionam precisamente porque conduzem a pessoa a essa confiança total em Deus, não porque possuam algum poder mágico automático próprio. Quando você beija o crucifixo com devoção, você não está confiando no metal frio. Está beijando a imagem sagrada de Cristo crucificado e renovando sua fé nele, no sangue que ele derramou. Consegue perceber a diferença radical? Quando você veste o escapulário de Nossa Senhora sobre o peito, você não está confiando no pedaço de pano. Está vestindo o sinal visível da proteção materna de Nossa Senhora e prometendo a ela viver em castidade e oração constante. Padre Pio carregava seu rosário sempre nas mãos calejadas, mas ele nunca confiou no rosário como objeto mágico. Confiava exclusivamente em Deus e usava o rosário como instrumento bendito de oração incessante. É exatamente assim que todos os santos verdadeiros viveram através dos séculos. Então, como discernir com certeza absoluta o que vem de Deus e o que é superstição perigosa? Padre Pio ensinava critérios claramente definidos. Um objeto é legítimo e pode ser usado se foi benzido por um sacerdote católico em plena comunhão com a Igreja. É oficialmente aprovado pela autoridade eclesiástica. É usado sempre com fé verdadeira e oração constante, nunca como talismã automático. Conduz você diretamente à conversão e aos sacramentos. Produz paz verdadeira e humildade profunda no coração, jamais arrogância ou medo paralisante. Já um objeto supersticioso tem estas marcas diabólicas. Promete proteção automática sem exigir fé ou conversão moral. Vem de rituais sincréticos, de terreiros espíritas, centros de outras religiões. Gera dependência psicológica doentia. Você sente que não pode sair de casa sem ele? Não exige mudança de vida. Você pode continuar em pecado grave e ainda assim se sentir protegido. Pode até parecer que funciona superficialmente, mas produz inquietação interior profunda e afasta você progressivamente da vida sacramental. Agora vem a parte urgentemente prática. Como se preparar espiritualmente para eliminar amuletos e abraçar exclusivamente a proteção divina? Primeiro passo: faça um exame de consciência brutalmente honesto. Liste mentalmente todos os objetos que você usa. No pescoço, nos pulsos, pendurados no carro, escondidos em gavetas. Identifique sem piedade quais foram dados em contextos supersticiosos, em terreiros, centros espíritas,
ou que você usa por garantia sem fé verdadeira. Seja totalmente honesto com Deus e consigo mesmo. Segundo, prepare-se espiritualmente através da oração intensa. Suplique a Deus coragem sobrenatural para renunciar a absolutamente tudo que não vem dele. Terceiro, marque urgentemente uma confissão sacramental. Confesse o pecado grave de superstição se houver consciência dele, e receba a graça purificadora da absolvição. Quarto, invoque fervorosamente a intercessão de Padre Pio e do seu anjo da guarda neste processo libertador. Agora, o ritual concreto de renúncia. Reúna fisicamente todos os objetos supersticiosos numa caixa ou saco. Patuás, fitas de proteção não católicas, amuletos diversos, talismãs, objetos de rituais sincréticos. Ajoelhe-se se possível. Faça uma oração formal de renúncia em voz alta. Senhor Jesus Cristo, eu renuncio solenemente a toda proteção que não venha diretamente de Ti. Renuncio a este objeto e a todo o poder que ele possa ter exercido sobre mim. Peço perdão profundo por ter dividido minha confiança. Só Tu és meu refúgio verdadeiro. Só Tu és minha torre forte. Destrua ou descarte os objetos de forma absolutamente definitiva. Pode queimar em fogueira segura, enterrar profundamente ou jogar fora. Jamais doe, porque você não passa adiante o que é espiritualmente perigoso para outra alma. Em seguida, faça uma purificação completa da casa com água benta. Vá de cômodo em cômodo, aspergindo água benta e invocando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque ou renove sacramentais legítimos, crucifixo nas paredes principais, imagens sacras nos quartos, água benta na entrada. Leve-os para benzer com um sacerdote, se possível. E depois da purificação? Cultive diariamente a confiança exclusiva em Deus através de disciplina espiritual. Reze a oração da manhã, oferecendo o dia inteiro, e a oração da noite, agradecendo as proteções recebidas. Reze o terço completo todos os dias sem exceção. Frequente os sacramentos fielmente, confissão mensal mínimo, comunhão dominical mínimo. Testemunhe corajosamente para outros católicos a libertação que você experimentou. Mantenha um diário espiritual anotando as graças e proteções que Deus vai concedendo dia após dia. A superstição não é pecadinho leve, venial. É atentado direto contra o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. É porta escancarada para enganos espirituais gravíssimos, para obsessões demoníacas, para a perda definitiva da paz. Vamos encerrar com uma grande oração. Reze comigo agora, em voz alta, se possível, de coração completamente aberto. Senhor Jesus Cristo, eu renuncio a toda proteção que não venha exclusivamente de Ti. Perdoa-me por ter dividido minha confiança. Que Teu sangue preciosíssimo me cubra completamente da cabeça aos pés. Que Teu Espírito Santo habite plenamente em mim e expulse toda presença estranha. Que meu anjo da guarda volte a me proteger com todo o poder. Nossa Senhora, minha Mãe Santíssima, cobre-me com Teu manto de proteção. São Miguel Arcanjo, defende-me na batalha contra as forças do mal. Padre Pio, Santo das Chagas, intercede por mim diante do trono de Deus. Confio só em Deus, só Deus me basta. Amém. Entre no caminho estreito da confiança pura, absoluta, como Padre Pio viveu heroicamente. A vitória está eternamente garantida para quem confia totalmente no Senhor. Ele nunca falha, nunca abandona, nunca deixa órfão aquele que confia. Viva essa verdade libertadora. Espalhe essa verdade salvadora. E seja livre, verdadeiramente livre para sempre, na luz gloriosa de Cristo ressuscitado.